Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Hoje é segunda-feira, 29 de julho de 2024, e o nosso devocional diário está em Lucas, no último capítulo de Lucas 24. A ressurreição de Cristo é mostrada agora. Nós vamos ver que as mulheres vão cedo até o sepulcro, mas quando chegam lá, a pedra está removida, elas entram e não encontram o corpo do Senhor. Ali, elas amedrontadas, alguns homens aparecem para ela e dizem uma frase espetacular, versículo 5: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aquele que vive, ele não está entre os mortos, ele está entre os vivos, entre os homens, entre nós, mais uma vez. E eles falaram, lembrem-se, ele disse que iria ressuscitar, e as mulheres foram a primeira a se lembrar daquelas palavras, diz o versículo de número 8. Elas saíram e foram contar para os 11 o que havia acontecido, mas eles ali duvidaram, eles não acreditaram na palavra daquelas mulheres, acharam que elas estavam falando alguma loucura, diz o versículo de número 11. Mas Pedro, ele sai correndo e vai até o sepulcro e encontra realmente da maneira que elas tinham falado. Lucas, ele traz um relato peculiar acerca de dois discípulos que estavam nessa reunião também, com as mulheres, com Pedro, com todos ali, e eles vão seguindo o seu caminho embora, vão para um povoado chamado Emaús. E enquanto eles estavam no caminho discutindo a respeito de que acontecia, o próprio Jesus chega e se coloca diante deles ali. Que coisa maravilhosa nós percebermos isso. Jesus chega, dá uma de desentendido, pergunta a ele o que está acontecendo, eles ali estavam chorando, achando que Jesus realmente era aquele que traria a redenção em Israel, mas ele já tinha 3 dias que havia morrido, e eles chegam a contar que as mulheres chegaram, deram um susto neles, diz o versículo 22, mas não encontraram o corpo do Senhor. E aí nós vamos ver que alguns dos companheiros também foram ao sepulcro e não encontraram, tudo exatamente como as mulheres tinham dito, não o viram. E aí Jesus vai repreendê-los sem ainda dizer que era o próprio Cristo, diz ele no versículo 25, como vocês custam a entender que como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aqui o versículo mais maravilhoso de todo o evangelho de Lucas. A Bíblia diz para nós no versículo 27 que começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Que coisa maravilhosa nós vemos o que está acontecendo aqui. Jesus mesmo expondo a Bíblia para aqueles homens, mostrando que a Bíblia que eles tinham nas mãos ali, Moisés, os profetas, os salmos, apontavam para Jesus. Toda a Bíblia precisa ser lida pensando, Jesus está sendo explicado nesse texto. Jesus está em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Números, Jesus está em Josué, Jesus está nas histórias ali dos reis, Jesus está nos salmos, Jesus está nos provérbios, Jesus está em todos os livros. Jesus diz, se você lê a Bíblia, você precisa entender que eu estou ali, você precisa me ver em todos esses livros. E Jesus, ele expõe, ele traz uma exposição dele mesmo ali do Antigo Testamento. E naquele momento em que Jesus está falando com eles, Jesus vai até a casa deles, parte o pão com eles, e o versículo 31 diz, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E aí ele desapareceu da vista deles, eles chegam aos outros e vão contar aquilo que está acontecendo, e eles dizem algo especial no versículo 32, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Irmãos, é isso que acontece conosco hoje. Enquanto você está ouvindo a exposição dessa escritura, talvez o seu coração esteja ardendo pelo poder do Espírito Santo falando contigo, e quando o Espírito Santo fala conosco, pode ter certeza que vai acontecer o que Jesus vai fazer logo depois, ao se encontrar com os discípulos ali mais uma vez. A palavra de Deus vai dizer aqui que Jesus se põe no meio deles, versículo 36, e diz, paz seja com vocês. E pergunta, por que vocês estão perturbados? Por que se levantam dúvidas em seus corações? E Jesus ali de uma maneira bem terna, bem amorosa, nós achamos muitas vezes que só Tomé, porque isso é mencionado no livro de João, é quem estava com grandes dúvidas querendo tocar em Jesus, mas Jesus se coloca à disposição deles ali no versículo 39, vejam as minhas mãos e os meus pés, toque-me e vejam, e ele mostra para ele ali os seus pés e as suas mãos, e ali aqueles discípulos estavam com uma mistura de sentimentos ali naquele momento, alegria e espanto, diz o versículo 41,
E para que não houvesse dúvidas que era o próprio Jesus, que não era apenas um espírito aparecendo diante deles, Jesus os pergunta: vocês têm algo para comer aqui? Versículos 42 e 43 diz que eles têm um peixe assado, dão para Jesus e ele come na presença deles. Isso diz muito acerca do estado eterno. Lembremos que nós vamos receber o mesmo corpo que Jesus. Então fica aí só para você estar pensando sobre essa questão dessa alimentação no estado eterno quando estivermos com o Senhor para sempre. Naquele momento em que Jesus come, está ali junto com ele, os discípulos agora têm o seu entendimento aberto, diz o versículo 45, e eles agora puderam entender as Escrituras. Aquele foi o momento final, o momento em que Jesus revela as Escrituras para eles ali, e agora eles têm entendimento. E o poder do Espírito que veio sobre eles naquele momento é o mesmo poder que vem sobre nós para que nós possamos entender. Entenda, se você está com seu coração ardendo neste momento, ouvindo essa palavra, entregue seus caminhos ao Senhor, saiba que Ele está cuidando de você. Ele foi subindo aos céus realmente, diz os últimos versículos aqui do livro de João, estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Que nós possamos permanecer constantemente louvando ao Senhor. Mas esse não é o fim. Jesus diz no versículo 49, eu lhes envio a promessa do meu Pai, aleluia. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Essa é a promessa do Espírito Santo, este mesmo que está fazendo o seu coração arder nesse dia. Que essa palavra possa nos encher de alegria e que o Senhor possa guardar as nossas vidas em suas mãos. Que Deus abençoe e a paz do Senhor.